A geração Z é a geração mais conectada da história. Então por que eles se sentem tão sozinhos? Com inúmeras redes sociais, streaming e comunidades online, você esperaria que eles estivessem prosperando. Por trás dos filtros e chats em grupo, uma crescente crise de saúde mental está deixando milhões de pessoas isoladas, ansiosas e sem esperança. Então, o que realmente está acontecendo? É a tecnologia ou a economia ou tudo volta ao estado do mundo? Descubra neste episódio do The Infographics Show Real Reason Gen Z is So Depressed e inscreva-se no canal. Todas as gerações compartilham a preocupação com o mundo que a anterior deixou. A geração mais grandiosa encarou a depressão e o advento da Segunda Guerra Mundial como seu maior desafio. A geração silenciosa cresceu sob ameaça nuclear e os baby boomers vivenciaram o movimento dos direitos civis. A geração X enfrentou um mundo instável e mudanças culturais, como a luta pelos direitos dos homossexuais, enquanto os millennials vivenciaram recessão e guerra. Então por que parece tão diferente para a geração Z? Atualmente, a geração Z é composta por adolescentes e jovens adultos, muitos iniciando a faculdade e a carreira profissional. Segundo o relatório da MetLife, essa geração é a mais propensa a sentir estresse e depressão. 46% dos respondentes da geração Z no mercado de trabalho se sentiam estressados, comparado a apenas 35% de todas as outras gerações. 44% relataram esgotamento, enquanto 30% disseram sentir-se isolados. De modo geral, a geração Z relata menor produtividade, felicidade e engajamento no trabalho. Se perguntar aos adultos, é tudo culpa das crianças. Se a geração Z está desanimada consigo mesma, isso não se compara ao desânimo que seus colegas de trabalho sentem por eles. Trabalhadores da geração Z enfrentam mais demissões, dificuldades de contratação e desvantagens na cultura do local de trabalho em comparação com seus colegas. Professores do ensino médio e universitários reportaram que os alunos apresentam problemas comportamentais, lacunas de conhecimento e relutância em se adaptar a novas regras e ambientes, dificultando o trabalho docente. Isso é verdade? Ou é hora de responder aos críticos com um ok, boomer? Como a maioria das coisas, a resposta provavelmente está em algum lugar no meio. Todas as gerações são alvo de reclamações por não serem profissionais o suficiente e não fazerem as coisas à moda antiga. E por vezes, não deveriam precisar, o tempo passa. É como aqueles memes que dizem que as crianças de hoje nunca saberão como era usar corretivo em um trabalho escolar. O que é bom. Existe tecnologia superior, e a geração Z afirma que a cultura deve se adaptar a eles, ao invés de tentar enquadrá-los em um modelo pré-estabelecido. Por outro lado, as crianças podem não estar bem. Cada geração aprende de forma diferente e se adapta melhor às novas tecnologias do que a anterior. Os millennials são possivelmente a primeira geração que digita mais do que escreve à mão, e poucos sabem escrever em letra cursiva. Eles cresceram com os computadores passando de itens especiais para objetos comuns nas casas. Mas a geração Z é a primeira nativa digital, não conhecendo outra maneira. Isso dificultou sua adaptação quando novas habilidades, das quais não têm conhecimento prévio, são necessárias. E então, uma série de coisas aconteceu que os pegou de surpresa. Todos foram muito impactados pela Covid-19 e têm uma história de como isso afetou suas vidas. Porém, o vírus que surgiu em 2020 e fechou escolas na maioria das áreas por boa parte de um ano, atingiu especialmente a geração mais jovem. A geração Z mais velha pode ter perdido momentos críticos, como formatura e baile de finalistas, deixando-os ressentidos e sem a sensação de transição para a próxima etapa de suas vidas. Enquanto isso, a geração Z mais jovem perdeu um período crucial de educação devido ao ensino à distância, encontrando-se ainda mais atrasados academicamente. No entanto, a geração Alpha enfrentou mais dificuldades, pois perdeu alguns dos anos mais cruciais do início da escolarização. Algumas coisas dificultaram, mas algo surgiu para facilitar. Quando o ChatGPT estreou, parecia uma curiosidade divertida. Um chatbot que sabia tudo e podia responder perguntas. Ele podia escrever histórias e desenhar imagens. Logo, foi integrado aos motores de busca, sendo adotado por todos, especialmente pela geração Z, que o usava para gerar trabalhos, responder perguntas em sala de aula e criar obras de arte adequadas aos seus interesses.
Com isso, eles perderam o incentivo para aprender e desenvolver suas habilidades, agravando as dificuldades causadas por atrasos no aprendizado. Alguns alunos estão ficando famosos por usarem o ChatGPT para escrever suas teses universitárias. Então, por que a geração Z está deprimida? Se você perguntar a eles, o mundo está uma bagunça, só está piorando, e eles têm muito pouca esperança para o futuro. E há muitas coisas com as quais se preocupar, começando com o quão difícil é ganhar a vida nos dias de hoje. A geração Z enfrenta dificuldades para encontrar empregos devido ao uso de software de rejeição automática pelas empresas e a transferência de vagas para o exterior. Muitos empregos de tempo integral com benefícios estão sendo substituídos por trabalhos temporários, e um dos principais culpados por isso é o ChatGPT. Muitos da geração Z se preocupam em ser totalmente substituídos pela inteligência artificial. Isso não seria um problema tão grande se os custos não estivessem aumentando. Ganhar a vida está cada vez mais difícil, mas tudo parece custar mais. Isso tem causado choques de preços até em combos do McDonald's, mas essa é a menor das preocupações da geração Z. Compras que marcam o início da vida adulta estão cada vez mais inacessíveis, pois menos lugares contratam adolescentes durante o ensino médio. Isso torna iniciar a vida adulta pagando faculdade, carro, aluguel e eventualmente uma casa uma tarefa assustadora e talvez impossível, deixando muitos da geração Z em um estado de desenvolvimento interrompido. Assim como os millennials, muitos da geração Z permanecem morando com os pais ao chegarem à vida adulta. Porém, diferente de muitos millennials, eles não possuem um plano claro para o futuro. A faculdade é cara e eles já ouviram histórias assustadoras sobre a dívida estudantil de seus irmãos mais velhos. As empresas não estão contratando. Muitos se sentem à deriva, como se o mundo não tivesse um plano para eles. Chamar o ensino médio de melhores anos da vida pode soar ridículo, mas para muitos jovens da geração Z, parece ter sido a última vez que tiveram alguma rede de segurança. Mas para muitos deles, o destino do mundo está em jogo, sendo este o maior de seus problemas. A geração Z é uma das mais politicamente engajadas, o que pode ser uma faca de dois gumes. Isso os torna muito conscientes dos problemas do mundo, mas significa que esses problemas os sobrecarregam constantemente. Apesar de politicamente desengajados, crises como o 11 de setembro, a guerra do Iraque, e a recessão de 2008 impactaram os millennials no início da idade adulta. Por outro lado, a geração Z convive com a ameaça de tiroteios escolares e mudanças climáticas desde cedo. É por isso que, enquanto você ainda falava de Pokémon nesta idade, seu primo de 11 anos quer conversar sobre escolhas alimentares sustentáveis. E eles têm mais maneiras de aprender sobre isso do que outros. Mas isso pode não ser algo bom. Cada geração se informa de um jeito distinto. O vovô ainda pode ler o jornal no café da manhã, enquanto os pais podem ouvir rádio ou ver as notícias na televisão. Você jura pelo show de infográficos para mantê-lo a par dos assuntos mundiais, é claro. Porém, para o público mais jovem, a crescente dependência das redes sociais como fonte de informação pode ser um problema. Por um lado, você pode simplesmente ir na internet e contar mentiras. A maioria dos sites de redes sociais está cheia de trolls e contas em busca de cliques fáceis. E só piorou desde que se tornou fácil falsificar imagens com inteligência artificial. E então tem todos os outros na internet. Todo site de mídia social tem algo em comum. É uma arena de ideias, onde ao contrariar o ponto de vista popular, você pode sofrer ataques de um exército de trolls com ameaças e imagens de assédio. Isso é inédito no 60 Minutes, e a interatividade das redes sociais pode tornar o tempo gasto nelas estressante. Mesmo que alguém esteja determinado a provar seu ponto de vista em uma discussão, ser alvo de assédio nunca é agradável. Isso pode afetar a mentalidade de alguém depois de um tempo. O problema é que está ficando cada vez mais difícil escapar. Os millennials foram a primeira geração a serem jogadores assíduos de videogames desde cedo. Esses jogos poderiam ser estressantes, como qualquer um atingido por uma casca azul pelo irmão no Mario Kart sabe bem. Mas esses jogos eram experiências solitárias ou cooperativas, jogadas sozinho ou com pessoas na mesma sala. Hoje, a maioria dos videogames é online, o que significa que você precisa de uma conexão de internet funcionando para jogar e provavelmente enfrentará o mesmo assédio de trolls do outro lado do mundo. Desconectar-se totalmente está se tornando quase inviável.
Se você é de uma geração anterior, provavelmente se lembra das férias em família em que era colocado no carro e seguia para uma cabana no lago por uma semana ou mais. Todos os seus eletrônicos ficavam em casa e você estava completamente desconectado durante as férias. No início, você sentia falta do Nintendo, mas logo se ocupou tentando pegar bagres com as mãos ou perseguindo a irmã com uma lesma. E quando você voltou, estava um pouco por fora das notícias e memes. Por que de repente todo mundo está postando fotos de capivaras? Mas agora, uma fuga como essa é uma ideia estranha para a geração Z. Hoje, quase todos têm um smartphone, um mini computador com acesso total à internet e mais no bolso. É incomum as pessoas deixarem seus celulares em casa durante as férias, exceto em emergências, e a maioria dos locais tem serviço de celular. Até as cabanas mais rústicas no Airbnb costumam oferecer Wi-Fi, o que significa que mesmo nas férias, você pode acabar conectado às redes sociais e diversos apps, às vezes propositalmente. Lembra como a Disney World era divertida quando criança? Atualmente, a experiência envolve bastante a reserva de lugares online pelo app da Disney, levando muitos adultos a reclamar que os parques não são mais como antes. Mas se você perguntar ao governo, um aplicativo específico é o problema. O TikTok está arruinando a juventude da América? Muitos pensam assim, tanto que o governo dos Estados Unidos da América aprovou um projeto de lei bipartidário para proibir o aplicativo de propriedade chinesa, embora, a partir de junho de 2025, tenha sido mantido em limbo pela atual administração. Mas o aplicativo, que combina vídeos curtos com diferentes tipos de conteúdo, foi muito criticado por seu conteúdo político e por acolher conspirações. Às vezes isso pode ser engraçado, como quando alguém afirmou que Vladimir Putin encontrou um cofre antigo que provava que todas as figuras bíblicas eram negras. Porém, em outros casos, a desinformação afeta o mundo real, como quando alguém postou um golpe para obter dinheiro grátis de um banco que na verdade era uma fraude de cheque. Porém, a situação se agrava quando eventos reais começam a interferir. O lado conspiratório do TikTok chamou a atenção com a plataforma sendo preenchida com vídeos defendendo inimigos dos Estados Unidos da América, incluindo Rússia, Coreia do Norte e até o terrorista Osama Bin Laden. De maneira mais insidiosa, a plataforma facilita muito o acesso a esses vídeos, frequentemente adicionando música suave e exibindo um influenciador dançando ao fundo. E o algoritmo facilita o início automático de um novo vídeo assim que o anterior termina. E isso pode estar tendo consequências sérias para a saúde mental da geração Z. Uma das principais queixas das gerações mais velhas sobre a geração Z é que eles parecem politicamente radicalizados, o que pode estar relacionado a problemas de saúde mental. Consumir constantemente notícias deprimentes sobre o estado do mundo naturalmente levará à depressão. Muitos golpistas se aproveitaram dos assuntos mundiais, criando campanhas de caridade como GoFundMes para supostamente ajudar pessoas das zonas de conflito. Muitas dessas contas são de locais desconhecidos, mas é possível ver centenas delas por dia em sites como Tumblr e no site anteriormente conhecido como Twitter, e é impossível doar para todas elas, mesmo que fossem genuínas. Mas será que é realmente a mídia social ou é simplesmente o estado do mundo? Muitos da geração Z defendem o TikTok e as redes sociais, alegando que é a melhor maneira de se manter conectado. Atualmente é comum ter amigos em todo o mundo. Em vez de buscar conexões locais, você encontra pessoas com interesses semelhantes online, mantém contato através de plataformas e chamadas e possivelmente organiza encontros. Para os jovens, essa é a única forma de comunicação que sempre conheceram, abrindo novas oportunidades sem precedentes. Mas no processo, algo mais pode ter se perdido. Enquanto os assuntos mundiais e as redes sociais são os principais suspeitos de por que a geração Z está deprimida, outros especialistas especulam que eles simplesmente podem estar. As pessoas estão cada vez mais solitárias e isoladas, com círculos sociais menores e mais dificuldade para encontrar conexões. Isso deixa a maioria das pessoas passando seu tempo online. A geração Z está menos envolvida em atividades escolares, clubes e esportes, possivelmente devido à Covid, relatando ter menos amigos e mais dificuldade em namorar. E pode haver uma razão pública para isso. O termo terceiro espaço significa um local que não é trabalho ou casa, e idealmente não requer dinheiro para entrar. Para a geração X e os millennials, a resposta era simples: o shopping.
Essas enormes praças de varejo já foram o ponto mais popular para os adolescentes se encontrarem. Com pouco dinheiro, dava para comer algo rápido na praça de alimentação, jogar umas fichas no fliperama e passar horas caminhando pelo shopping. Mas esses dias ficaram no passado. Muitos shoppings enfrentam dificuldades com a maioria dos espaços vagos, alguns restringindo a presença de adolescentes desacompanhados, e alguns argumentam que a sociedade se tornou hostil aos jovens. Os adolescentes da geração Z costumam ir para casa após a escola, se trancando em seus quartos e passando seu tempo livre na internet ou jogando videogames. Há várias razões para isso, mas uma delas é que existem menos locais para eles se encontrarem do que antes. Muitos restaurantes não querem grandes grupos de adolescentes passando mais tempo do que precisam lá, e muitas cidades têm toque de recolher para adolescentes desacompanhados. E isso tem prejudicado outra atividade clássica dos adolescentes. Menos adolescentes da geração Z estão namorando regularmente no ensino médio, deixando-os despreparados para namorar quando adultos. Está se tornando mais comum se inscrever em apps de namoro para tentar encontrar um par, onde você tem a chance de causar uma boa primeira impressão sem ser bloqueado. Este processo é similar à busca por empregos, podendo ser extremamente frustrante e desmoralizante. É mais uma área em que muitos da geração Z sentem que esse futuro não foi feito para sua felicidade, e as notícias indicam que as coisas estão piorando. A geração Z é a mais diversa, com mais de 20% da população se identificando como parte do arco-íris lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer+. Mas o clima mudou drasticamente nos últimos anos, e muitos sentem que o progresso está regredindo. Empresas diminuíram as celebrações do mês do orgulho, estados proíbem o cuidado com adolescentes trans, e a retórica de extrema-direita está crescendo. Isso fez muitos jovens culparem os adultos, dizendo que se eles não querem que os jovens fiquem deprimidos, devem tornar o mundo menos terrível para eles. Mas a geração Z pode realmente se comparar com os reis originais da depressão. Para os millennials, eles tiveram uma vida difícil. Eles se tornaram adultos durante a guerra e uma crise econômica. Muitos perderam seus empregos na recessão e estão em desvantagem financeira comparado às gerações anteriores. Muitos se sentem em uma adolescência perpétua, mas na realidade estão chegando aos 40 e seus joelhos e costas começam a lembrá-los disso. Quando a geração Z comenta sobre o estado do mundo, costuma haver revira de olhos. Será que as coisas estão tão ruins assim? Acontece que sim. Os millennials e a geração Z superam de longe qualquer outra geração quando se trata de depressão, mas não é particularmente próximo. Conforme a pesquisa de vigilância de fatores de risco comportamental, a média mensal de dias de saúde mental ruim subiu de 3 para 4. Mas, entre os jovens adultos de 18 a 25 anos, disparou de 3,55 para mais de 6 dias. O dobro de jovens adultos relatou passar metade ou mais de seu mês em saúde mental ruim entre 2018 e 2020, em comparação com o final dos anos 90. O surpreendente é que eles estão evitando muitos dos maiores fatores de risco. A geração Z tem menos fé no futuro, mas age como se estivesse planejando um longo. Eles estão evitando armadilhas das gerações passadas, com menores taxas de uso de álcool, fumo e gravidez na adolescência. Contudo, eles costumam se descrever como solitários, levando muitos a apelidá-los de geração Zoom. E isso os deixa com menos interações sociais pessoalmente e pouco a fazer além de refletir sobre o estado do mundo e consumir notícias sobre isso. E isso lhes trouxe uma ansiedade muito peculiar. Muitas gerações enfrentaram crises mundiais, ambientais e sociais, mas a geração Z tende a enxergar mais coisas como ameaças existenciais. Com a ansiedade climática em alta, qualquer evento climático extremo é visto como um prenúncio em cada esquina. Mas essa proximidade com a crise também os tornou ativistas apaixonados e dedicados. Eles estão se envolvendo em protestos e postagens acaloradas online, chamando a atenção dos pais e figuras de autoridade. Mas isso poderia estar se tornando uma profecia autorrealizável? A geração Z, apesar de serem nativos digitais, parecem ter esquecido conselhos do passado. Nunca use seu nome real online e nunca publique nada que você não gostaria que seu chefe visse. Muitos adolescentes já possuíam um extenso histórico online antes de se formarem,
e agora ingressam no mercado de trabalho com todo o seu conteúdo passado facilmente acessível. Isso pode significar dificuldades para entrar no mercado de trabalho ou até mesmo problemas com a polícia se continuarem postando dessa forma quando adultos. Mas o fator mais significativo da depressão da geração Z pode ser que eles estão nos contando. Muitos da geração Z sentem como se estivessem vivendo o fim do mundo. O mundo já enfrentou períodos mais intensos, desde a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, até décadas de medo da guerra nuclear. Mas a saúde mental não era uma grande preocupação naquela época, né? A psicologia ainda estava em progresso. Pouquíssimos adultos buscavam auxílio para a saúde mental e menos ainda para seus filhos. Você se atrapalhava, seguia sua rotina e não falava sobre seus medos ou depressão. Até que algo mudou. As pessoas começaram a abrir-se sobre sua saúde mental e a encorajar seus filhos a fazer o mesmo. E as crianças ouviram muito. A geração Z é extremamente aberta, compartilhando em excesso, o que significa que estão mais que dispostos a expressar suas ansiedades e raiva. Professores e pais relataram um aumento no que interpretam como desrespeito, mas as crianças dirão que é apenas elas, finalmente sendo diretas sobre o que esperam que o mundo seja. Afinal, eles vão herdar o mundo. Um dia eles estarão no comando, mas talvez tenham que realizar reuniões de gabinete pelo Zoom. A geração Z não é a única a enfrentar dificuldades. Assista a cada geração explicada em 10 minutos para ver como cada uma cresceu e o que as moldou. Ou clique neste vídeo.